Eu acho que é hoje que o ministro Alexandre de Moraes vai inserir ele mesmo no inquérito das fake news. O ministro disse hoje no julgamento do Bolsonaro que o presidente americano Donald Trump elogiou as urnas eletrônicas brasileiras. Mas isso é mentira. Até que ponto o ministro Alexandre de Moraes vai para tentar enganar a sociedade brasileira a respeito da farsa que é esse julgamento do Supremo da trama do golpe? Tanto o Moraes como a Carmen Lúcia fizeram uma mega fake news, uma desinformação gigantesca. Ministro, ontem foi reconhecido nos Estados Unidos o mérito do sistema brasileiro, segundo o noticiário. Exatamente, ministra Carmen. Vossa Excelência se refere bem, o presidente norte-americano, Donald Trump. Esse link está no site da Casa Branca. Apesar do pioneirismo do autogoverno, os Estados Unidos agora deixam de aplicar proteções eleitorais básicas e necessárias empregadas por nações modernas e desenvolvidas, bem como aquelas que ainda estão em desenvolvimento. A Índia e o Brasil, por exemplo, estão vinculando a identificação do eleitor a um banco de dados biométrico, enquanto os Estados Unidos dependem em grande parte da autodeclaração de cidadania. Então, o Brasil citado expressamente como modelo de sucesso pelo presidente norte-americano, enquanto aqui no Brasil houve toda preparação para se colocar em dúvida as urnas eletrônicas. É mentira, Moraes. É mentira, Carmen Lúcia. Gente, que absurdo! Que absurdo! O ministro Alexandre de Moraes, ele leu o texto do site da Casa Branca que não diz o que ele está dizendo que diz. Ou seja, ele diz aí que o Trump elogiou o Brasil como exemplo de sucesso pelo presidente Donald Trump, enquanto que aqui no Brasil se colocava em dúvida as urnas eletrônicas. Gente, mas a Casa Branca e o Trump, eles não estavam falando de urnas eletrônicas, ministro Moraes. Que desonestidade, você acabou de ler. A Casa Branca estava falando sobre a identificação biométrica dos eleitores, ou seja, a identificação de eleitores por meio do sistema moderno e tecnológico de identificação ali digital. Não era um elogio às urnas e ao sistema eleitoral brasileiro. Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. A esquerda utiliza isso praticamente como uma meta, um slogan, né? Uma missão de vida. Alexandre de Moraes é o responsável pela maior perseguição de opositores da história do nosso país. Ele criou o inquérito das milícias digitais e das fake news, que acabou colocando centenas de pessoas sendo investigadas por desinformação. O problema é que um dos maiores propagadores de desinformação no Brasil é ele mesmo. E a prova disso está na sua declaração de hoje, junto com a ministra Carmen Lúcia. Alexandre de Moraes está em primeiro lugar, colocando como réu Jair Messias Bolsonaro e mais 7 acusados sobre uma justificativa criada pela Polícia Federal, pela PGR e pelo próprio Supremo Tribunal Federal de um suposto golpe de Estado que nunca foi executado e que nunca aconteceu. Ele resolveu retomar o assunto das eleições e falar aí sobre o processo eleitoral e sobre as invioláveis urnas brasileiras. Alexandre de Moraes mentindo descaradamente. E depois o vídeo de Donald Trump desmentindo Alexandre de Moraís. Vamos ver aqui o que ele está falando. It's so easy to do it, and we should go to paper ballots. We should go to one-day voting. We should go to voter ID and... Então ele fala, devemos investir nas cédulas de papel em um dia apenas de eleição, porque lá nos Estados Unidos a eleição demora semanas. Não é igual aqui, que você tem que ir lá de manhãzinha ou até o final da tarde e tudo mais. Tem um prazo imenso lá para as pessoas votarem. As pessoas recebem em muitos estados o voto pelo correio. Enfim, então ele quer cédulas de papel, um dia só da eleição e identificação do eleitor. Aqui que está o ponto, identificação do eleitor.
Just one other thing, proof of a thing called citizenship in the United States. Wouldn't that be nice? How simple does that sound? Proof of citizenship, voter ID, one day voting. Ó, comprovante. Vou até colocar de novo aqui, ó. Proof of a thing called citizenship in the United States. Wouldn't that be nice? How simple does that sound? Proof of citizenship, voter ID, one day voting and paper ballots. You know, paper ballots are very secure. They have watermark paper. It's very intricate stuff. It's very technologically advanced, even though it's paper. And you'd have no trouble. You wouldn't have dishonest elections, and you'd have them all done by 10 o'clock in the evening. Então ele fala aqui, olha, precisa de comprovante de cidadania. E aí ele repete várias vezes aqui, as cédulas de papel hoje têm marcas d'água, são o método mais seguro para votação. Então o Trump quer imitar sim o modelo e não é o do Brasil. Ele fala aqui, depois ele vai falar, é do mundo, em vários lugares do mundo isso acontece. Só que lá nos Estados Unidos não. Evening, you know, France went to that, and not that I want to copy anybody, but many others have also, and they had 38 million votes, and it was all done at 10 o'clock. They had a winner, they had a loser, that was it. Nobody was complaining. Então ele fala que a França investiu nisso e não que ele queira imitar alguém, porque vários países fazem isso também. A eleição durou 10 horas e às 22 horas já se conhecia o presidente eleito. And they had it backed up with paper, and it's so easy to do. The other thing, you'd save about, this would cost you about 8% of what the machines cost. So então ele fala que, além disso, isso economizaria muito dinheiro, porque custaria 8% das máquinas. Quais são as máquinas? As maquininhas mágicas, sabe? Então, ao contrário do que o Alexandre de Moraes falou no vídeo dele, o Donald Trump não quer as maquininhas mágicas e quer a cédula de papel, porque, segundo ele, elas são mais seguras. So the paper would be much less expensive. So if you're looking to save some money, that's a good way to save it. So it's a shame that we've gone through it. We've gone through a bad election, a really bad election. The election was so bad. And think of it, you wouldn't have had the October 7th disaster. Está aí, devidamente desmentido. Alexandre de Moraes agora fica com mais essa culpa nas costas aí, né? Tentando manipular as informações do próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aquele que está planejando sanções contra o Xandão. Será que vai entrar mais essa acusação aí nos processos contra o Xandão lá na Gringolândia? Desinformação, criação de fake news contra o processo eleitoral norte-americano. Esse link está no site da Casa Branca. A Índia e o Brasil, por exemplo, estão vinculando a identificação do eleitor a um banco de dados biométrico. To do it, and we should go to paper ballots. We should go to one-day voting. We should go to voter ID and to do it, and we should go to paper ballots. We should go to one-day voting. We should go to voter ID and. Quero dizer para vocês uma coisa que é pouco sabida. Começou a chover muito e o pessoal está saindo da chuva. Com razão. Então o pessoal que não está protegido está saindo da chuva. É bom que chova, mas tem hora que quem está na chuva não quer pegar a chuva. A Índia e o Brasil, por exemplo, estão vinculando a identificação do eleitor a um banco de dados biométrico. To do it, and we should go to paper ballots. We should go to one-day voting. We should go to voter ID and.